Você que é mamãe e papai, você brinca com seus filhos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a interação dos pais com as brincadeiras infantis, com a nossa fisioterapeuta neuropediátrica, a Júlia. Bem-vinda novamente. Obrigada. Você está direto com as famílias e vendo as crianças brincarem tanto no teu consultório, quanto recebendo relatos desses pais. E eu queria entender como que deveria ser essa relação entre o brincar, mãe, pai e filho. Ótimo. Eu acho que é um tema importante porque muitas vezes eu acho que o adulto não sabe, né, como brincar com a criança. Ou por ser primeiro filho, ou por a criança ter uma preferência diferente do que ele imagina, né, na brincadeira. E eu acho que isso é um assunto bem importante, porque a partir do momento em que o adulto, né, o pai e a mãe entendem sobre essa forma da brincadeira, tudo vai ser melhor, né? Então, uma primeira coisa que eu acho que é importante é que menos é mais. Então, o excesso de estímulos, o excesso de brinquedos ou o excesso de comandos, ele pode ser bastante prejudicial ali para aquele momento. Então, o excesso de brinquedos é, por exemplo, a criança tem uns 30 brinquedos e todos esses brinquedos estão no chão. Isso é um excesso, porque é como se a gente fosse usar um exemplo, assim, para tu achar uma pessoa na praia, assim, no meio de um monte, e para tu achar essa mesma pessoa numa sala com 3, 4 pessoas, onde tu acha mais fácil, né? Agora, por que a criança vai ter que filtrar no meio de tantos brinquedos assim? Então, essa é uma primeira coisa, eu sempre faço essa comparação e daí eles param, não tinha pensado nisso. Então, justamente por isso, porque a criança, ela tá numa fase de descoberta, daí de repente tem uns 30. Até ela conseguir explorar todos eles, vai demorar, então ela vai passar de um pro outro e ela vai muitas vezes passar só rastreando com os olhos, do tipo, nem sei como escolher, né? É muita informação. É muita informação, e assim, isso se aplica a crianças até maiores, tá? Não é só de bebê. Porque uma criança, mesmo de 3, 4 anos, não vai conseguir escolher dentre 30. Se tu fizer, por exemplo, um teste com a Martina e tiver uns 30 brinquedos, o que ela vai fazer? Ela vai passar de um pro outro, vai voltar de um pro outro. Ela não vai ficar em um mesmo brinquedo, né? Porque ela quer aproveitar, né? Então, o que a gente fala, que é bastante importante, é o rodízio de brinquedo. Então, tudo bem, a criança ganha, né? Tem um monte de brinquedo, o pai e a mãe quer comprar, tá tudo bem. Mas vamos pensar nesse rodízio, né? Então, vai ter uns 4, 5 brinquedos, e daí ele vai saturar desse brinquedo em determinado momento, e daí vocês vão guardar e vão pegar outros brinquedos. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto, né? E quando eu falei do excesso, eu falei de dois excessos. O excesso de estímulos visuais e o excesso de comando. Porque o excesso de comando seria algo do tipo, a criança tá ali brincando, né? Pega a bola, pega o chocalho, pega o carrinho, pega o encaixa, pega, joga pra mãe, joga pro pai, olha pra mãe, olha pro pai, agora sorri, manda beijo. A criança, ela para muitas vezes, né? É difícil, fica excessivo, assim. E daí tem as crianças têm comportamentos distintos. Tem criança que não faz nada, tem criança que tenta suprir esses comandos todos, tem criança que chora, né? Então, assim, cada criança vai ter uma reação. Nenhuma delas é muito positiva, né? Então, de dar esse tempo para a criança, né? Não tem nenhum problema interagir, é maravilhoso interagir com a criança. Mas assim, do mesmo jeito que com um adulto, se eu tivesse te feito todos esses comandos, tu teria ficado... Eu disse só um pouquinho. Parei, respira. Olha de novo, tu acha que tu tá meio apressadinha? Imagina com uma criança, né? Então, olha pra mãe, joga a bola. Espera. Dá esse tempo pra criança, né? Eu escuto muitas famílias assim, Júlia, mas em casa ele não brinca que nem ele brinca contigo. Aí eu sempre pergunto, como que tu pede? Né? Como que tu faz a brincadeira? E a maioria das vezes, a grande questão nesse momento ali é não dar o tempo da criança. Porque a criança pode ter uma dificuldade motora, ela pode ter uma lentificação ali no tempo de resposta, ela pode estar processando para ver se ela quer ou não aquele brinquedo que tu ofereceu, ela pode estar tentando entender qual brinquedo que está ali na frente dela, motivos distintos. Mas cada criança vai ter um tempo de resposta. Então,
não é imediato, né? Ação e reação. Então, tu falou, por exemplo, pega a bola. Espera um pouquinho. Ela vai olhar para a bola, ela vai levar o braço em direção à bola e daí ela vai pegar. E daí depois você fala outra coisa, né? Ou, por exemplo, quando a gente fala jogar a bola, né? Crianças maiores, as famílias têm bastante essa angústia, assim, né? De querer que a criança jogue a bola. Mas a partir do momento em que a criança pegou a bola, ali, tipo, com 1 ano e meio, assim, ela tá muito feliz que ela tá com a bola. Então, ela não quer jogar a bola. Não faz pegou, muito né? sentido. Então, leva um tempinho até a criança entender. E daí, muitas vezes, tem uma frustração da família ali, do tipo, mas ele não joga bola. Sim, mas é porque pra ele pegou. Então, pra ele não faz sentido ele jogar ainda. Depois vai fazer sentido dessa brincadeira, dessa troca, né? Mas num primeiro momento, ele tava lutando tanto pra pegar, que agora ele quer ficar com ela um pouquinho. E depois vai cair e ele vai pegar de novo, né? Ou depois o pai vai jogar pra criança e ele vai pegar, né? Mas eu acho que o segundo ponto que é importante a gente pensar é isso, assim, do excesso de comandos, né? Então, às vezes é por uma ansiedade, que quer que a criança faça tudo. Outros momentos é porque quer mostrar, né? Então, eu vejo muito relato, assim, de, por exemplo, a criança vai na casa dos avós, e daí os pais dizem, Júlia, lá ele ficou muito estressado, né? Porque daí ele não quis brincar e tal. E eu pergunto como foi. Porque daí a gente queria mostrar, né? Que daí ele já tá rolando, mostrar que ele tá engatinhando, ou mostrar que ele manda beijo, mostrar que ele dá tchau. E às vezes isso é num compacto. Assim, a criança mal chegou e daí acena, manda beijo, rola, arrasta. É uma sequência, assim, que é muito estressante. E eu não sei se tu já teve essa experiência com a Martina, mas muitas crianças, o que elas fazem nesse excesso é dormir. Assim, do tipo, não tá legal, entendeu? Então eu vou dar uma desligadinha aqui, sabe? Principalmente criança ali até uns 2 anos. Tipo, tem muito comando, dormiu. E daí a mãe fala, Júlia, a gente foi no aniversário, entendeu? Daí tinha um monte de gente querendo pegar, querendo brincar e tal. Ele apagou. Por que será, né? Por que será? Poxa, por favor, eu vou dormir, me deixe em paz. Nossa, como me fez pensar e até rever conceitos, porque realmente a gente fica tratando eles como se fosse um robô do circo, assim, né? Vai, olha lá, filha, faz isso, faz aquilo. Que chato, né? Sim. E tu sabe que quando a criança começa a falar não, né? Tem muitas mães que trazem isso assim, Júlia, porque agora eu peço e daí ele faz que não. E daí ele não pega, ele não me manda beijo. E daí esses tempos uma mãe falou isso, a criança tinha aprendido a mandar beijo, né? E daí chegou um dia e ela falou assim, ele aprendeu a falar não, né? Ele não, quando ele não quer, ele faz que não com a cabeça. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Ele não quer mandar beijo aquela hora e ele faz que não, ele te sinaliza. Não, mas é porque eu queria que ele mandasse. Então, mas ele não quer. Né? Ele tá começando a entender que ele não precisa fazer tudo o que a gente quer, né? E ele não vai precisar mesmo, né? É importante a criança entender essa questão das escolhas, né? Da própria vontade dele. E que quando a criança é menor, ela muitas vezes não consegue sinalizar de uma maneira tão clara, né? E daí ela vai ficando muito estressada. E eu acho que é importante a gente valorizar isso. Ou, por exemplo, quando a gente diz assim, pega esse brinquedo e a criança sinaliza que não. É ótimo, porque é sinal de que ele é capaz de escolher. Então tá bom, tu não quer esse brinquedo, a gente escolhe outro, né? E não, mas pega esse brinquedo é tão legal. Às vezes eu acho que é assim, o pai ou a mãe se interessaram pelo brinquedo, a criança não. Qual a vontade que tem que prevalecer naquele momento, né? Será que é a vontade do pai e da mãe? Não, filho, esse brinquedo é muito legal, faz esse agora, sabe? Então, fica uma pressão muito grande para a criança, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente refletir sobre isso, sabe? E isso eu até acho que também tem uma relação com a criança brincar sozinha, de ela ter um momento dela, né? Então, às vezes eu percebo que tem algumas famílias que se sentem cobrados, eu não sei se tu já passou por isso, de tu ter que ficar com a criança o tempo todo brincando. E tem momentos, e eu não sei se tu já passou por isso, que a criança vira de costas pra ti. E que tu vai lá e senta na frente. E daí ela vira de costas. E daí tu vai lá e senta na frente. E daí a gente tem que pensar assim, será que não é a hora que ela quer brincar um pouquinho sozinha?
ela tá ali na imaginação, ou ela tá ali com a boneca, tá com o carrinho, ou tá ali no encaixe dela de boa, curtindo, né? Tem muitos momentos que ela vai demandar, né? Que a criança quer essa troca. Mas o brincar sozinho também é maravilhoso, né? Esse espaço. Ou, por exemplo, quando tu tá ali na cozinha e tu enxerga que ela tá ali na sala e vocês estão no mesmo ambiente, mas cada um fazendo a tua coisa, né? Tu tá fazendo uma comida, tu tá estudando e ela tá ali brincando, né? O quanto é rico isso, né? Para respeitar realmente esses momentos e essas características e não impor, né? De que tem que ser agora, de que tem que ser nesse momento, de que tem que ser comigo ali brincando. Então eu acho que é uma coisa que às vezes passa batido, né? Nossa, eu tô aqui refletindo, revendo todos os meus atos e desde que ela começou a brincar até agora que tá com 4 anos, achei sensacional. Eu tenho certeza que você também tá refletindo. Eu acho muito importante você compartilhar esse vídeo com mães e pais, porque a gente tem que saber respeitar a vontade deles, a gente tem que saber brincar com eles, sem fazer muito comando, aceitar as vontades também e respeitar quando eles querem brincar sozinhos. Eu amei. Obrigada por trazer esse tema e até a próxima. Muito obrigada, até.